Fiz uma listinha aqui, vocês podem ver, para não sair do foco. Mediunidade, para muitos, coisa de maluco. Inclusive, para mim, gente. Quando eu não sabia o que era mediunidade, eu achava que era louca, completamente louca, né? Afinal de contas, você vê, ouvir, sonhar e tantas outras coisas que acontecem com os médios, é difícil, muito difícil. Você acaba achando que tem alguma coisa que você está possuída pelos demônios. E eu não vou mentir a vocês, não. Por muitas vezes eu achei isso. Então, como é que eu descobri? Foram inúmeras situações, mas eu vou citar aqui as mais importantes. Com relação às minhas visões, né? Eu trabalhei no Pelourinho e lá foi onde eu mais via espíritos, né? Chamamos essas visões de algo indefinidos ou bem definidos, no meu caso, como espíritos. Eu ficava com muito medo, porque eu via pessoas que eu achava que estavam com algum tipo de dificuldade, sentados nas esquinas, e eu ia lá e quando chegava, não era ninguém, eu ficava assustada, eu passei por tantas situações de visões que eu acabei pedindo demissão do meu emprego e saí, e fiquei muito tempo sem ir no Pelourinho. Vamos lá. Aí vem as audições, né? Uma vez eu pedi um amigo meu para me levar no terreiro, para jogar os búzios. Nossa, aquilo para mim era, vamos dizer assim, eu estava esperando saber de minha vida toda, como é que minha vida estava funcionando, estava... Bom, o que todo mundo espera num terreiro, né? Para a lei dos búzios. Aí eu cheguei lá, conheci a mãe de santo, me apresentei, fomos lá para o espaço dela, ela abriu os búzios. E a primeira vez que ela abriu os búzios todos ficaram para baixo. E ela olhava assim para mim e dizia, mas os meus orixás, os meus guias não querem dizer nada para você. Eu digo, tenta de novo. Tentou de novo, e de novo, todos os búzios ficaram para baixo. E eu fiquei assustada, né? Afinal de contas, isso acontece quantas vezes na vida. De repente, eu ouvi uma gargalhada, gente. E eu olhei para a porta e vi uma mulher de vermelho, com a mão na cintura, né? E olhando para mim, rindo. Eu falei, dona Mãe de Santo, deixa eu te falar uma coisa. Tem uma mulher ali na porta da senhora, olhando para mim, dando risada. Aí ela falou, que mulher é essa que eu não estou vendo? Eu digo, bom, eu vou perguntar. Eu digo, a senhora pode dizer quem é? Aí a imagem que eu via, né, a gargalhada, a mulher simplesmente olhou para mim e disse assim, diga essa mulher aí que ela pague o que está devendo. Relatou o que estava devendo a ela e eu fui falando. A mulher pegou, a dona do terreiro, pegou os búzios, juntou tudo, botou dentro de um saco e disse, outro dia a gente vai fazer essa consulta. Hoje não é seu dia, e sim o meu. Hoje já sei o que é, né? Mas antes, quando eu chegava em cemitérios e igrejas, nossa, gente, eu me arrepiava do pé à cabeça e eu ficava com medo de ficar ali dentro. Eu dizia, nossa, o que de achar isso, hein? E eu ficava apavorada dentro de cemitério. Às vezes eu olhava assim e via coisas e fechava o olho e dizia, isso aqui não é meu lugar, não. Eu via gente chorando e olhava, meu Deus, quem é que está chorando? E vem a parte mais grave,
né? Que é a mediunidade através dos sonhos. Há uns anos atrás, eu acordei com um sonho em que uma criança estava na porta de um hospital, sendo atendido por vários médicos, e eu achava que aquela criança era o irmão de uma amiga minha que estava comigo nesse dia, né? E eu acordei apavorada, em estado de pânico, e falei, fulana, teu irmão tá... Aconteceu um acidente incrível com teu irmão, ele tá hospitalizado. Aí ela falou assim, Lívia, meu irmão? Não, meu irmão deve estar bem. E aí ligou para o irmão. Isso devia ser umas 8 horas da manhã. Às 10 horas da manhã do mesmo dia, meu ex-marido me ligou dizendo, olha, se arruma aí porque o nosso filho sofreu um acidente, está no hospital e o caso é sério. Gente, eu fiquei... Como é que fica uma mãe, né? Apavorada. Mas da mesma forma que veio o sonho para me avisar que meu filho havia sofrido um acidente, veio também uma mensagem através da Bíblia dizendo para mim que ele iria ficar bem. E aí eu passei a ter o meu primeiro contato com a divindade. Na verdade, eu clamei por Deus. No 6º dia que ele estava hospitalizado, eu disse, Senhor, estou aqui diante de ti e eu vim te pedir encarecidamente que, como diz na Bíblia, no 7º dia o Senhor descansou, por favor, tire meu filho da UTI amanhã, porque eu quero que ele descanse. Isso era à noite de sábado, no domingo, às 10 horas da manhã, meu filho estava sem tubos, fora de todo o perigo que ele estava correndo, né? Porque ele estava na UTI, entubado, e enfim. E esse foi meu primeiro contato com Deus, com as forças divinas e com tudo mais, né? Aí vem os portais abertos que todos nós carregamos, gente. Na realidade, o médium, eu descobri isso, né, depois. O médium tem um sério problema com o álcool. Todas as vezes que eu bebia, nossa, aconteciam coisas assim estranhas comigo. Coisas que muitas das vezes eu não lembrava. Não, acontecia coisas apavorantes, né, aterrorizantes, e eu não lembrava, não. Então, que um dia, numa dessas minhas bebidas em bar, eu conheci uma pessoa que Deus a tenha, que chamava-se Henriqueta. E ela era uma bruxa, uma maga, uma sacerdotisa, conhecedora de várias... Era conhecedora de várias religiões. E nesse dia, propriamente dito, ela disse, menina, acorda. Você não está vendo que você é médium? Aí eu falei, como? Médium? Você tem o dom da cura. Amanhã você vai lá na minha sala de atendimento e eu vou ver o que é que está se passando na sua vida. E, gente, olha, ela me disse coisas que me fizeram repensar toda aquela minha história ali que estava vivendo através do álcool, através das visões, através das audições, enfim. E eu comecei a ler cartas. Ela me ensinou, disse, olha, eu vejo aqui que você tem uma linha cigana muito visível, muito acentuada, então você deveria estudar sobre a cartomancia, você deveria estudar
sobre a Wicca. Você devia estudar sobre todas essas coisas que acontecem com você. Afinal de contas, você tá que nem barata tonta dentro da sua casa, a sua casa que eu digo, o seu mundo, a sua matéria, a sua espiritualidade. Mas eu já lia cartas antes, e era uma brincadeira, gente, não tinha... Eu tinha um baralho cigano, e de vez em quando eu, sem saber dessa história de mediunidade, eu simplesmente lia, e estava certo. Mas com o estudo, eu fui me aprofundando. Gente, aí a coisa ficou séria, porque eu começava a ler as cartas para as minhas amigas, e aí eu começava simplesmente a dizer exatamente o que ia acontecer. E eu disse, meu Deus do céu, isso não pode acontecer, isso é uma brincadeira. Afinal de contas, quem é que vai acreditar em mediunidade quando não se conhece mediunidade? Como eu não conhecia a mediunidade, as cartas para mim eram uma brincadeira, desde cedo, sempre foram. E eu comecei a ler para os meus amigos, né? Bom, a leitura começou a ser tão séria, ficar tão séria, que um dia uma vizinha minha veio até a mim e disse, Lívia, coloca as cartas aí para mim. Eu falei, ué, por quê? Ai, porque eu tô apavorada. Eu falei, tá apavorada com o quê, moça? Aí ela, não, coloca. Aí eu coloquei. Cara, simplesmente eu ouvi o recado. Manda ela ir para casa, cuidar da filha dela, trancar a porta dela e não sair hoje. Aí eu falei, ó, fulana, eu não sei o que está acontecendo, mas eu acabei de ouvir isso. Ela disse, deve acontecer alguma coisa. E foi para casa. No outro dia, acho que era umas 6 horas da manhã, ela me acordou e eu ouvi aquele barulho desesperado. Eu falei, o que foi, fulana? Ela disse, Lívia, aquele recado que você me deu realmente foi uma coisa assim inexplicável na minha vida. Eu falei, o que foi que aconteceu, criatura? Me fala logo, você tá me deixando apavorada. Ela falou assim, olha, o ex-marido da minha filha chegou lá em casa armado e botou a arma na cabeça dela. Eu pedi, valei-me, minha Nossa Senhora, me ajude, e comecei a rezar e comecei a pedir por Deus, e aí chegou a mãe dele, e aí que chegou a mãe dele, que conseguiu consertar as coisas, mas ficamos até as 3 horas da manhã e eu não dormi até agora. E o que eu fiz? Eu tinha um altar em casa, bonitinho, de uma cigana linda, coisa mais linda do mundo. Eu peguei tudo isso, chamei meu amigo Bruno, que vai ver essa filmagem, e disse, Bruno, não quero mais saber disso na minha vida. Chega, não, eu não dou conta disso. E o que eu vou fazer? Eu vou ouvir o que ela quer. Aí eu peguei todas as coisas, botei numa caixa e perguntei, minha cigana, o que é que você quer? Porque eu não estou preparada para isso, não. E eu vi ela mesma dizendo, olha, como está próximo ao período de quaresma, de Páscoa, eu vou pedir para que você me aguarde e depois da Páscoa você pode me dispensar no Dique do Tororó. Falei, no Dique do Tororó? Fala-me, Jesus. Bom, soldado mandado não abandona um posto. Então, eu esperei que a Páscoa passasse, o período todo, peguei meu amigo Bruno e fomos dispensar as coisas da minha cigana lá no Dique do Tororó. E não olhei para trás, fui-me embora.
Deixa eu até acender uma velhinha aqui. Porque de acender, esqueci, viu? Peraí. Ui, 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 ui. Pronto. Que para iluminar. Então, gente, aí, depois desse momento que eu dispensei as coisas de minha cigana lá no Dique do Tororó, eu continuei minha vida. Olá, minha anjinha linda. Uma amiga minha que está aqui, Andréa Brito, presenciou muitas cenas minhas de, de situações com o álcool, que eu achava que... Gente, qualquer pessoa bebe, mas eu bebia 3 copos, tava pulando nas panelas, tava batendo panela, sabe como é? Então, o álcool e a mediunidade não combinam. Mas voltando ao assunto. Eu deixei, fui embora, né? Voltei para minha vida comum. E aí, vem os meus 40 anos. Véspera de aniversário de 40 anos. E eu fui para casa de uma amiga minha, no dia 7 de setembro, eu faço o aniversário no dia 8. Eu fui comemorar não só meu aniversário, mas também uma festinha lá que ela estava dando. E no final, né, da festa, lá para umas 10 horas, eu não me lembro muito bem, eu sei que eu estava conversando com as minhas amigas no barzinho e, de repente, eu caí para trás como uma tábua. Não é uma coisa que você, quando normalmente você desmaia, você baixa as pernas e falece. Eu não, eu bati o corpo inteiro. E quando eu acordei com as minhas amigas, preocupadíssimas com a situação, porque, segundo elas, eu havia incorporado, não sei quem, e dentro dessa incorporação, eu comecei a falar coisas para essas minhas amigas que, para um indeterminado, que ninguém sabia, só ela, era um segredo dela, para outras, coisas que naquela época, bom, eu não sabia o que dizer. Gente, eu só sei que quando eu acordei com a dor na nuca, insuportável, eu sei que quando eu acordei, pessoal, eu disse, rapaz, eu acho que chegou a hora. Se não for pelo amor, vai ser pela dor. E aí eu já estava mais preparada, né? Porque eu já havia passado por situações anteriores que eu não havia explicação, mas posteriormente algumas pessoas eu comecei a lidar com isso de alguma forma durante um período de 5 anos, mais ou menos. E eu disse, bom, eu estou sendo chamada de alguma forma para fazer alguma coisa, e o que fazer, né? E aí eu comecei a ter muita depressão. Nossa Senhora, era irremediável, não tinha remédio que combatesse a depressão. Um dia, eu estava em casa de tarde e eu estava aprendendo a meditar. Eu falei assim, Senhor, por favor, me ajude, porque eu não sei qual é o caminho que eu devo escolher, eu não sei como começar, e eu estou sentindo uma depressão tão horrível, mas eu sinto também que essa depressão não é minha. Eu não é uma coisa minha, né? Então eu fui para meditar, parei, deitei, me concentrei, e aí veio uma mensagem muito linda através de uma visão
muito linda. Embora uma história muito triste, há 18, não, na época, uns 15 anos atrás, eu fiz um aborto. E, na época, eu não acreditava que aborto era uma coisa ruim para as pessoas, não. Eu simplesmente precisei me sentir à vontade de fazer e fiz, né? Sem pensar nas consequências. E 15 anos depois, através da minha meditação, através de uma visão, eu vi uma criança sentada em cima de uma mesa, olhando para os pés. Nos pés tinha um cachorrinho, que logo depois, mais tarde, eu pude perceber que era a minha cadelinha Nina, que morreu em 2015, nos meus braços, em pleno dia de Natal. E aí essa cadelinha estava lá, nos pés daquela criança, e eu, na minha meditação, olhava assim, aquele quarto com aquela criança e perguntei para mim mesmo, mas quem é essa criança? Por Deus, por todos os meus guias orixás, por todos os espíritos da terra, por todas as pessoas que eu amo, eu senti alguém pegando na minha mão e dizendo no meu ouvido, essa criança foi o filho que você abortou. Eu acordei muito desesperada, sem saber o que estava, se aquilo era verdade, e confusa. Então eu liguei para uma amiga minha. Aconteceu isso, e eu não sei o que fazer. Aí ela foi em busca de uma pessoa do centro espírita que veio à minha casa, que fez orações e que me respondeu: olha, filha, você está trabalhando, você está procurando, você vai encontrar muitas respostas na sua procura. Não serão fáceis, vão ter coisas que você vai achar que realmente está ficando louca, e terão outras que vão ser bem bacana. E aí, gente, eu fui para o centro espírita, onde eu achei que eu ia achar respostas e um abraço forte, mas eu ouvi do doutrinador que eu procurasse a minha psiquiatra, porque eu estava ouvindo e tendo alucinações. Beleza. E aí eu fui no candomblé. Quando eu cheguei no candomblé, eu disse, meu Deus, isso aqui não é para mim, não. Ó, gente, nada contra o candomblé, hein? Pelo amor de Deus. É só que eu não sentia nada. Eu ficava lá, eu achava muito bonito, eu sentia aqueles arrepios, mas nada. Bom, aí, um belo dia, eu falei assim, não é possível que não tenha um lugar que eu possa tirar as minhas dúvidas, que eu possa sentir, que eu possa isso, que eu possa aquilo. Aí essa minha amiga falou assim, Lívia, você já procurou um centro de Umbanda? Eu falei, centro da onde? De Umbanda. Aí eu falei, oxa, Umbanda é coisa do diabo. Aí ela falou assim, que negócio de diabo? Vai lá, procura um centro. Então, vamos lá, abreviando, eu fui para a internet. Então, gente, eu cheguei na casa do centro de Umbanda, toda desnorteada, sozinha. Cheguei lá parecendo que estava entrando no inferno. Eu digo, Jesus, o que é isso? Vamos lá. Aí, quando eu cheguei, eu vi tanta gente bonita,
tanta gente abençoada, assim, daquele povo bonito, feliz, aquelas caras alegres. Aí aparece uma menininha assim do meu lado, eu começo a conversar com ela, e ela comigo, a gente faz amizade. E aí, de repente, vem uma moça muito da linda, chamada Tatiane Pimenta, que ela gostaria muito que ela tivesse aí, e diz: Você é a primeira vez? Eu disse: É. Você já conhece um bando? Eu digo: Nunca ouviu falar? Eu falei: Já. Vamos lá conhecer o centro. Aí foi fazendo um tour. Aqui é a lanchonete, ali dentro é o terreiro, aí aqui atrás, aí foi indo, né? Foi indo, eu e mais umas três. Aí começou aqui atrás é a biblioteca, aí depois tinha o bazar, e lá no fundo era uma sala de, acho que alinhamento de chácara ou ponto, passe de cura, não me lembro muito bem. E atrás disso tinha um jardim com uma árvore no fundo. Eu olhei para aquela árvore e disse: O que é isso aqui? Aí ela disse: Aqui é a firmeza. E lá no fim tinha essa, era a tronqueira, acho que era a tronqueira de Xangu. Gente, quando eu vi aquela árvore, eu comecei a ver do lado, assim, abrindo aquele espaço, eu comecei a olhar. Eu olhava para as pessoas assim do meu lado, como se elas estivessem me descobrindo, né? Eu falava assim: Meu Deus, será que eu estou no lugar certo? Quando eu perguntei a Deus, será que eu estou no lugar certo? Eu comecei a ver os espíritos brancos. Um monte de coisa de luz branca, assim, ó, fazendo um caminho, assim, para mim passar. Cara, e aí eu fui passando e fui chegando perto da árvore e daqui a pouco desatei a chorar. Mas eu chorava copiosamente. Se aquele dia fosse dia de tempestade, eu tinha inundado, juro para vocês. Foi um negócio de louco. Eu chorava, chorava, chorava. E aí ela me abraçou e disse: Bem-vinda ao seu lugar. E dali por diante, muitas coisas aconteceram. Muita busca, muitas respostas foram dadas, muitos irmãos que eu conheci. Eu tenho a minha mãe, né? Minha mãe carnal, ganhei mais duas mães queridas, um pai, eu ganhei vários irmãos, eu encontrei meu lugar, eu encontrei meu caminho, eu encontrei o espaço que eu precisava para compreender o porquê aquela mulher lá atrás disse para mim: Você tem o dom da cura, você tem o dom das palavras, você sabe Você sabe chegar no coração das pessoas de uma maneira alegre, sabe? Você enfrenta seus problemas sorrindo e pensa e vai pensar assim: nossa, ela enlouqueceu de vez. Deixa eu explicar a vocês uma coisa. Eu também achava assim que eu tinha enlouquecido de vez, mas hoje, no lugar que eu estou, os loucos são as pessoas mais lindas desse mundo. Que acreditem do fundo do meu coração, da mesma forma que muitas pessoas não acreditam na espiritualidade, eu também um dia não acreditava, e eu sou uma pessoa extremamente racional e cética da dor de muitas coisas que aconteceram. Então, eu agradeço muitíssimo a espiritualidade por ter me acolhido, por ter abraçar com responsabilidade, amor, fé, caridade, esse dom que foi me dado, gentilmente, humildemente a vocês que vejam, se quiserem compartilhar, que compartilhem,